Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso online de Restauração Ecológica para a Caatinga. Eu me chamo Emanuele Souza, eu sou bióloga, mestre em Biologia Animal e analista de projetos no Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM. Este é o primeiro vídeo do primeiro módulo do curso. Nesse módulo, nós faremos uma abordagem sobre o bioma Caatinga, sua biodiversidade, seus serviços ambientais. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai trazer para vocês um pouco do que são os biomas brasileiros e sua biodiversidade. Eu serei uma das instrutoras nesse curso e ao longo dos próximos vídeos vocês também terão contato com outros instrutores e ao longo das semanas teremos encontros semanais para debater alguns exercícios e alguns temas que foram abordados nos vídeos. Então, vamos começar falando hoje sobre os biomas brasileiros. Trouxe para vocês hoje um apanhado geral dos biomas que existem no Brasil. Então, para começar, a gente precisa definir o que é um bioma. Nós temos usado, né, nós usamos muito essa palavra bioma, mas muitas vezes sem conceituá-la corretamente. É importante a gente entender qual é a descrição de bioma. E quando a gente vai para a palavra, né, a gente pode separar ela em dois trechos, né, onde a gente tem dois termos, onde a gente tem bio, que do grego significa vida, e oma, que significa conjunto, grupo, volume, massa, generalização. Então, a partir disso, a gente tem que o bioma, ao pé da letra, significaria um conjunto de vida, digamos assim, né? Então, seria um grupo de formas de vida. Mas, o que isso quer dizer? Né? A gente tem um conceito aqui de Coutinho, em 2016, que diz que bioma é um espaço geográfico natural que ocorre em áreas que vão desde algumas dezenas de milhares até alguns milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, a gente tem que atentar aí para a escala. São grandes regiões que têm uma uniformidade, como está descrito aí, caracterizando-se por sua uniformidade de clima, condições edáficas e fitofisionomias. O que isso quer dizer? Quer dizer que em todas as regiões de um determinado bioma, você vai ter uma uniformidade, vai ter semelhança de clima. O clima no bioma inteiro vai ser mais ou menos semelhante à questão das chuvas, da temperatura. As condições de solo, condições edáficas, se refere a solo, também serão semelhantes nesses espaços. E as condições de fitofisionomias, ou seja, os tipos de vegetação que vão ocorrer também serão semelhantes em todo o bioma. A gente vai ter variações, lógico, mas de maneira geral é uma região que tem uma uniformidade. E aí no conceito do IBGE, a gente tem que o conjunto de vida, o bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, que é constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos, ou seja, esses grandes agrupamentos de vegetação que são identificáveis em uma escala regional. E aí, mais uma vez, ênfase para a escala, né? Biomas são áreas que têm uma grande escala e apresentam essa uniformidade mesmo dentro dessa grande escala. Então, os biomas têm condições geoclimáticas similares, né? A gente vai ter clima, como havia falado no outro conceito, clima, as formações de relevo, de solos, e a história compartilhada de mudanças, resultado de uma diversidade biológica, resultando, né, em uma diversidade biológica própria, ou seja, os biomas eles também vão ter características de diversidade próprias. Vai ter algumas espécies que são características de alguns biomas, vai ter tipos de vegetação característicos de alguns biomas. E aqui um apanhado geral do que compõe um bioma, né? O bioma, que é a palavra que está aí no meio, ela é composta por tipos de vegetação identificáveis regionalmente, mais uma vez, né? Qual é o tipo de vegetação do bioma Caatinga? A gente tem algumas características que são típicas da Caatinga, né? Como algumas espécies, né? Xerófitas, que são aquelas adaptadas a ambientes secos, entre outras características muito específicas do bioma. A gente tem a geomorfologia típica também, né? Um relevo característico em muitos dos biomas. Os tipos de solo também são característicos. O clima, que também vai ter influência em todo o restante. A história evolutiva do bioma também vai ser uma característica típica dele. E a sua biodiversidade, né? A diversidade biológica do bioma ela também vai ser característica, vai ser uma coisa própria desse bioma. Então,
o que a gente tem? A gente também usa muito a palavra ecossistema de forma não tão clara quanto ao seu conceito. Muita gente confunde ecossistema com bioma. E aí, o que eu tenho a dizer sobre isso? O ecossistema, ele não funciona na mesma escala que a gente estava falando de bioma. Aqui nesse conceito, a gente pode ver que o ecossistema também é um conjunto, mas é um conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, que são os organismos vivos, né? Animais, plantas, micro-organismos, e componentes abióticos, que são os elementos químicos e físicos, né? São componentes abióticos, como ar, água, solo, minerais. E aí, essa interação vai formar o ecossistema. E essas interações, elas normalmente ocorrem em escalas menores. E essas interações, muitas vezes, fazem parte de alguns biomas, né? Alguns biomas vão trazer diferentes tipos de ecossistemas. Ou estarão entre ecossistemas, ecossistemas podem estar entre biomas diferentes também. E aí a gente vem para o Brasil. O Brasil, ele tem 6 biomas, oficialmente, que são essas 6 grandes regiões características que a gente está vendo aí coloridas no mapa do Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, por ordem de tamanho, né? Quais são do maior para o menor. E aí a gente tem, na mesma cor que aparece aqui no mapa, vai aparecer aqui para vocês o nome de cada bioma. Esse verde mais forte, que é o maior de todos, é o bioma Amazônia. Esse bioma é esse que está aqui em verdinho na região norte. O rosinha aqui do meio é o Cerrado. Esse verdinho claro aqui no litoral é a Mata Atlântica. E o amarelo, a Caatinga, né, que é o tema do nosso curso, que é aqui, principalmente na região nordeste. O Pampa fica aqui na região sul, essa parte aqui mais clarinha, não sei se vocês conseguem ver a diferença das cores, que elas são bem sutis. E o Pantanal fica aqui, nessa região entre o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Então, eu trouxe algumas características desses biomas para a gente fazer uma ficha técnica rápida de cada um. A Amazônia, ela é um bioma que é composto, ela abrange, na verdade, né, 9 estados da federação, principalmente na região norte, né, e mais alguns aqui no nordeste e centro-oeste. E ela ocupa quase metade do território do Brasil. Como vocês podem ver aqui, é uma área muito grande. A Amazônia, ela, como eu falei, que os biomas eles também podem ter vários ecossistemas dentro deles. E aí a Amazônia tem uma série de ecossistemas que podem ser encontrados nela, como as florestas densas de terra firme, campos alagados, florestas de igapó, savanas, refúgios montanhosos, entre outros. O clima característico desse bioma é o equatorial úmido. Aqui a gente já tem uma foto, né, de uma região típica da Amazônia. Então, lá a pluviosidade é alta e as temperaturas também são altas. A gente tem essa característica principal. A pluviosidade quer dizer também os índices de chuva. Então, chove muito e também é muito quente. Os solos são arenosos, com uma fina camada de nutrientes, e né, na grande maioria das regiões. E o relevo ele é formado por planícies, depressões e planaltos. A fauna tem mais de 5.000 espécies de vertebrados e ainda entre os invertebrados ainda muito mais, e ainda tem muitos a se descobrir. E a flora tem mais de 40.000 espécies também, bastante biodiverso. Bastante rico em espécies, né? As características socioeconômicas principais que eu trouxe do bioma são que existem mais de 33 milhões de pessoas vivendo lá, e a destaque para os povos tradicionais, os povos indígenas, cerca de 1,6 milhões de pertencentes a povos indígenas, né, de 370 etnias, ribeirinhos, extrativistas, quilombolas. Então, aqui a gente tem um destaque para que esses povos também, muitos deles fazem uso de recursos florestais, então eles vivem muito ligados, né, aos recursos desse bioma. Em segundo lugar, em tamanho, nós temos o Cerrado, né? Ele também abrange 9 estados e o Distrito Federal e ocupa cerca de 23% do nosso território, né? Do território nacional. Então, do Cerrado, ele também vai ter diferentes tipos de vegetação, como
formações florestais mesmo, com cara de floresta, vai ter as savanas e vai ter os campos. Ou seja, tem essa variação toda. Aqui uma foto de cerrado, aqui ao lado, e o clima lá é tropical, característico, e vai ter um inverno bastante seco e um verão muito chuvoso. O solo é relativamente plano, com várias profundidades e porosidades, dependendo da área, e relativamente pobre em nutrientes e com uma intrínseca relação com o fogo, que também vai ter uma influência evolutiva nas espécies que vivem no cerrado. A biodiversidade do cerrado é 5% de toda a biodiversidade do planeta. Isso quer dizer que lá é muito biodiverso, ou seja, tem muitas espécies diferentes. E, ao mesmo tempo, tem espécies que só existem lá, e ao mesmo tempo ele está sob forte ameaça. Isso significa que ele é um ponto quente, ou seja, um hotspot, que é assim que a gente chama algumas regiões do planeta que vão ser prioritárias para a conservação, que são regiões que a gente precisa colocar os olhos com mais ênfase para proteger, porque estão sofrendo altas ameaças e, ao mesmo tempo, tem uma alta biodiversidade. Então, essas ameaças vão ameaçar muitas espécies, né? Toda essa biodiversidade. E lá tem 30% dos seres vivos do Brasil. As características socioeconômicas principais do Cerrado que eu trouxe são as ocupações humanas, né, que são antigas na região, há mais de 11 mil anos o ser humano vive no Cerrado e tem relações muito intrínsecas com seus recursos naturais. Ao mesmo tempo, ele abriga hoje mais de 46 milhões de habitantes e uma variedade grande de povos tradicionais, sendo também referência na produtividade agrícola. Agora, ainda em ordem de tamanho, o próximo é a Mata Atlântica, que ocupa toda essa região aqui, litorânea do Brasil, correspondendo a cerca de 13% do território nacional. Essa classificação é baseada na última delimitação do IBGE, tá, pessoal? Que é desse mapa aqui. A Mata Atlântica ela abrange 15 estados da federação e tem vários ecossistemas associados a ela, como desde florestas ombrófilas densas, floresta ombrófila aberta, floresta estacional decidual, semidecidual, mangues, restingas. O clima predominante é o tropical úmido e tem altos índices pluviométricos, ou seja, chove bastante. Afinal, é uma floresta tropical úmida, né? A biodiversidade da Mata Atlântica é cerca de 20 mil espécies de plantas, sendo 35% das espécies do Brasil. Ou seja, ela também é um ponto quente de biodiversidade, porque ela tem alta diversidade e também sofre muita ameaça. Por que tanta ameaça? Porque mais de 70% da população brasileira vive na região da Mata Atlântica. Então, essa grande ocupação, ao longo desde de 1500, quando o Brasil quando começou, né, a exploração europeia, a colonização, isso foi se intensificando e até hoje é um dos biomas mais ameaçados do Brasil e também é lar de muitos povos tradicionais. Essas são algumas características socioeconômicas da Mata Atlântica. E agora o nosso bioma-alvo desse curso, que é a Caatinga, então é o quarto maior bioma, né, do Brasil. Caatinga fica aqui nessa parte amarelinha, ou seja, muito concentrada na região Nordeste, abrange quase todos os estados do Nordeste, só não o Maranhão, e um pedaço de Minas Gerais, que é o único estado fora do Nordeste que tem Caatinga. A Caatinga ela abrange cerca de 10% do território nacional, em 9 estados da federação, e as vegetações que a gente encontra na Caatinga vão desde florestas tropicais sazonalmente secas, que são aquelas que vão ter estações secas e estações chuvosas. A gente vai ter, dentro dessa configuração, a Caatinga arbórea, ou o que também chamamos de mata seca, o carrasco ou a Caatinga sedimentar, e a Caatinga de cristalino, dependendo de onde, do tipo de solo e da formação, onde essa vegetação vai estar. A gente também vai encontrar campos rupestres e savanas. Inclusive, na região do Araripe, a gente encontra, acredito que, todos esses tipos na Chapada. O clima predominante no semiárido, o clima predominante na Caatinga é o clima semiárido, ou seja, ele é seco, né? Tem pluviosidade média de 800
milímetros ao ano, mas, como eu já falei, assim, isso é uma característica regional do bioma, e a gente vai ter algumas exceções, vai ter áreas onde vai chover mais, como também é um exemplo lá na Chapada do Araripe, onde a gente vai ter, em determinadas localidades, um índice pluviométrico maior, né, um índice de chuva maior, por causa da questão do relevo, das chuvas orográficas, que modificam um pouquinho as características com relação às regiões do entorno. O clima, já falei, essa aqui é uma imagem da Caatinga durante a estação seca, né? Caatinga significa mata cinza, que é por causa disso, justamente na época seca ela fica dessa cor. Mas ali no começo da apresentação, se vocês voltarem, vai ter uma foto dessa mesma área na estação chuvosa, e ela muda completamente, fica bastante verde. O solo da Caatinga é comumente raso e pedregoso, mas também varia, né, entre raso e profundo, alta e baixa fertilidade, solos arenosos e argilosos, dependendo da formação desse solo. A presença também de afloramentos rochosos, que são chamados lajedos. A biodiversidade da Caatinga vai para mais de 4.000 espécies vegetais e tem alto endemismo quando comparado a outras florestas secas pelo mundo. E entre as características socioeconômicas, a gente destaca que a Caatinga é a floresta seca mais populosa do mundo. Tem mais de 28 milhões de pessoas. E aí, nas próximas aulas, vocês vão ouvir um pouquinho mais sobre essa sociobiodiversidade da Caatinga. O próximo bioma que a gente vai falar é o Pampa, que ele se restringe à região sul, na verdade, ao estado do Rio Grande do Sul, ocupando 2,3% do território nacional. A principal formação no Pampa é a campestre, é formado por campos, né, principalmente. Ele é temperado, né, o clima, ou seja, tem as 4 estações bem definidas, a temperatura média é de 18 graus. O solo, em geral, é de baixa fertilidade natural, mas também é bastante suscetível à erosão. A biodiversidade é de mais de 3.000 espécies vegetais e também tem bastante endemismo. Endemismo, eu acredito que eu não conceituei antes, mas endemismo é quando as espécies só existem nessa região, uma determinada espécie só existe numa região, então ela é endêmica daquela região. As características socioeconômicas principais do Pampa são as ocupações humanas há mais de 12.000 anos, né? Então a gente tem uma relação longa dessas ocupações humanas com a terra e a criação de gado desde o século XVII. E essa forma de criar gado tradicional, ela não tinha altos impactos, pelo contrário, ajudava até a conservar um pouco o bioma, mas mais recentemente, né, a pecuária intensiva tem sido uma ameaça para o bioma. E o último bioma que nós temos é o Pantanal, que ocupa 2 estados da federação, né, assim, abrange, né, 2 estados, que é um pedaço do Mato Grosso e um pedaço do Mato Grosso do Sul, e ocupa cerca de 1,8% do território nacional. A vegetação é principalmente a savana estépica alagada e o clima é tropical, marcado por altas temperaturas e muita chuva, um verão quente e chuvoso e um inverno seco e frio. Muitas áreas ficam alagadas, né, durante o verão no Pantanal. O solo é predominantemente arenoso e revestido com espécies forrageiras nativas. A biodiversidade é de mais de 4.700 espécies de animais e plantas. E as características socioeconômicas principais é que a ocupação do Pantanal pelos europeus e seus descendentes desde o século XVIII teve a introdução da pecuária na região, que é a principal atividade econômica, seguida da pesca, que é a segunda principal atividade econômica lá. Bem, isso foi uma ficha técnica rápida, né, de todos esses biomas, e aqui eu trouxe para vocês também um mapinha que nós divulgamos na página do CEPAM no Dia de Proteção às Florestas, com um percentual de áreas protegidas de proteção integral, do tipo, as unidades de conservação do tipo de proteção integral em cada bioma. Então, a gente tem a porcentagem que está protegida integralmente em cada bioma, aqui, né, por meio dessas áreas protegidas, e o destaque para a Caatinga, que tem 2,23% de seu território protegido com áreas de proteção integral, com unidades de conservação do tipo integral, de proteção integral.
E isso ainda é muito pouco, né? Comparado à abrangência desse bioma. A gente tem aqui também o destaque que a Amazônia é o que tem maior quantidade de áreas protegidas de proteção integral. A gente vai ter também outras áreas de uso sustentável, que eu acredito que são maioria e vão acabar abrangendo um território maior, mas aqui a gente quis dar o destaque para esse tipo de unidade de conservação. E aí, se vocês forem lá na nossa página, vocês vão ver esse mapinha, foi publicado há uns meses atrás, né? Acredito no ano passado, e foi bem legal porque informou bastante gente e teve muita gente divulgando também. Bem, eu espero que vocês tenham aprendido coisas novas nessa primeira aula, né? E estou à disposição. Aqui tem meus contatos. E aguardo vocês nas próximas aulas do curso, ao longo desse primeiro módulo e dos próximos módulos também. Então, até lá!